fundador aqui da Tempo Academy. Tempo Academy é uma escola de transformação digital que nasceu aí com suas raízes dentro da agilidade, mas hoje não tem só treinamentos de agilidade, temos de IA, temos de OKR, gestão, liderança, treinamentos B2B para dentro das empresas, mas sempre com o mesmo propósito de realmente fazer a diferença na vida das pessoas, na carreira das pessoas, com esses conhecimentos que a gente utiliza no nosso dia a dia do nosso trabalho, e também fazer a diferença aqui nas organizações, e como elas encontram a sua forma de trabalho para entregar os seus resultados. Então, aqui é um pouquinho em um pitch rápido sobre a Tempo Academy. Hoje, mais uma vez, estamos com um cara expert aqui em praticamente tudo isso que eu falei aqui antes, que é o Thiago Russo. Ele é o nosso trainer AKT. E só um disclaimer que a gente acaba não fazendo, porque a gente fala assim, nosso trainer AKT, né, Thiago, é o cara do Kanban. Não é um cara do Kanban. O Kanban, ele é liderança, ele é gestão, ele é a busca pelo resultado, ele é a busca por times consistentes. Então, eu queria, antes de te passar a palavra, eu queria deixar um recado aqui para essa galera. Pense que a gente está numa agenda aqui de gestão, de liderança, de buscar times com maior performance. Antes da gente falar de Kanban, a gente está fazendo uma conversa com esse propósito. E aí eu vou passar a palavra para o Thiago, para ele se apresentar e para conduzir esse momento aqui muito relevante, com muito conhecimento, que a gente espera que vocês utilizem na carreira de vocês, pelo menos aqui, algum insight que vocês vão pegar nessa noite de hoje. Thiago, é contigo, a turma está contigo, um excelente encontro para todos. Obrigado, Natan. Boa noite, oficialmente, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. O Natan me deixou numa grande responsabilidade aqui agora, né, com essa apresentação que ele fez. Mas tem tudo a ver com o tema, né? Nosso tema aqui da noite é sobre gestão, inclusive. Que bom, é um prazer estar aqui com vocês. Antes da gente começar, para a gente esquentar, Natan tinha pedido aqui, mas eu quero pedir novamente. Coloque aqui no chat. Respondam 3, 4 perguntinhas para mim, que vai facilitar, até nos exemplos que eu trago, ser mais direcionado aí ao contexto de vocês. Queria saber se já são ou não são nosso aluno aqui da Tempo, primeira pergunta. Da onde vocês estão? Que papel tem hoje, né, na organização que vocês estão? Porque a gente tem recebido, né, Nata, muitos alunos de diversas áreas por ser treinamento de gestão. Então, naturalmente, vem muitas pessoas de tech, mas vem de RH, vem de auditoria, vem de contabilidade, de marketing, de direito. Então, queria conhecer um pouquinho mais da área de atuação de vocês. E de 1 a 5 também coloquem no chat o quanto vocês conhecem do método Kanban. Porque isso vai calibrar muito do que a gente vai fazer aqui hoje. Muito bem. Eu não sou na Tempo, Scrum Master, conhecimento 2, legal. Analista contábil, muito bom. BH, também sou mineiro, tá certo? Gerente de projeto, formação em TI, legal. Boa, bem-vinda, Fabiana. Scrum Master na Caixa, conhecimento 2, Bahia, análise de sistema, Fortaleza, boa, está em BH há 1 ano. Minas é um caminho sem volta. Coordenadora, Campinas, conhecimento 4, legal, Márcia. Márcia já tem uma experiência aqui um pouco maior com o método, pode trazer também suas experiências aqui na noite de hoje. Carlos de Bragança, gestão de projetos, legal. Gerente de projetos Stefanini, Fortaleza, é o Sérgio. Boa, boa, me considero aprendiz. Legal, pessoal, obrigado por trazer e está chegando mais mensagem, ó. André de Barra Bonita, líder de testes, Kanban, fez TKP, legal. Alberto Bahia, coordenador de TI. Muito bom, pessoal. Temos um público bem diverso aqui hoje, Natan. Legal. Dá para a gente conversar bastante
várias áreas do Brasil, a maioria não são alunos tempo. Sejam muito bem-vindos. Vai ser um prazer a gente estar trocando aqui hoje. O que é o tema de hoje, pessoal? Deixa eu só reorganizar minha tela aqui para ver a carinha de vocês. Muito bem. O Natan fez uma excelente abertura aqui sobre o tema de hoje. O tema de hoje é gestão com Kanban. E quando eu estava preparando aqui, o que eu poderia trazer nesses nossos 50 minutos aqui de papo sobre gestão com Kanban para que possa mudar algo na vida de vocês, né? Porque essa é a intenção nossa de todo webinar, né? De todo o material, de todo o conteúdo que a gente traz, tem que trazer algo que possa ser acionável, né? Algo que vocês possam colocar em prática. E eu revisitei os nossos 10, 12, 15 webinars, não sei quantos tem aqui já que a gente faz com muita frequência, e fiquei vendo o que falta, né, em tudo isso. Para quem é aluno da Tempo aqui, tem acesso a todas essas gravações, então fiquei pensando o que falta, né, para a gente trazer. E hoje eu trouxe um webinar num formato um pouquinho diferente dos outros, que a gente já vai discutir. Bom, para quem não me conhece, eu e o Paulo, né, somos os dois AKTs aqui da Tempo. O Paulo não está aqui hoje e a gente, cada hora um está aqui nos webinars. Às vezes a gente faz junto, às vezes a gente faz separado. Então, esse é o Paulinho, para quem não conhece, se conectem a ele aí. Para quem foi no Agile Trains aí esse ano, ele levou um case incrível dele, inspirado no Kanban. Ele levou ali um case de maturidade 3 para 4 do KMM, que é o nosso método de maturidade organizacional do Kanban, né? Então, eu e o Paulo aqui, a gente divide as turmas da Tempo, tá? E esse sou eu, né? Tenho mais de 20 anos de experiência em tech, e eu tenho dedicado, pessoal, os últimos anos aí da minha carreira a estudar e experimentar modelos de gestão que lidam com o trabalho e conhecimento, onde um dos principais modelos de gestão que eu me inspiro e uso no meu dia a dia, talvez 70, 80%, é o método Kanban. Porque, para mim, ele é um método de gestão, assim como o Natan trouxe aqui no início. E já há muitos anos, desde que eu o conheci, eu trato como um método de gestão. Tudo bem, a agilidade também usa, né? E tal, mas para mim o método Kanban vai muito além. E eu uso no meu dia a dia. Prova disso, né, é o meu papel hoje. Meus últimos anos também foram na área da agilidade, mas eu não estou mais na área de agilidade, né? Hoje eu sou gerente de tecnologia, né? Eu sou gerente de times de tecnologia. Então, lido, trabalho com Kanban, continuo trabalhando. Trabalhava na agilidade e agora em primeira pessoa, né? Eu utilizo o método Kanban na gestão, tá? Muito bem. O que vamos fazer agora? Deixa eu mudar aqui minha tela. Eu quero. Hoje vai ser um webinar bem participativo, por isso que eu comecei a aquecer ali com vocês. E o método a gente trazer gestão para o método Kanban é tão amplo que eu criei um Miro aqui, eu vou passar para vocês, para a gente começar a descascar essa cebola juntos. Juntos. E esse Miro vai ficar para vocês. Deixa eu enviar aqui no nosso chat. Como que vai funcionar? Eu sei que alguns podem estar pelo celular, podem estar em trânsito, mas quanto mais de vocês participarem aqui, melhor. Dentro do contexto, dentro do escopo aqui do nosso webinar, né, que é método Kanban como um método de gestão, eu estou aqui hoje para responder vocês, o que vocês quiserem sobre isso. Então, eu vou pedir vocês para colocar, a gente vai fazer tipo um link-off aqui hoje, não sei quem já participou de um link-off. Eu vou pedir vocês para colocarem dúvidas, perguntas. Não existe pergunta boba.
Talvez queiram ouvir da minha experiência, talvez queiram ouvir alguma coisa específica. Ah, Russo, por que que você fala tanto que método de gestão? Eu explico. Mas eu queria que vocês colocassem dúvidas, ou não sei nada, me dá um overview geral do método, por que que ele é... Qualquer coisa que vocês queiram saber, coloquem ali, a gente vai votar e eu vou responder todas as perguntas aqui dentro do nosso tempo. Legal? Por quê? Ao revisitar os nossos conteúdos já dados aqui, tem muito conteúdo teórico que a gente trouxe. Tem webinar só de métricas, tem webinar de várias coisas. Então, eu estou aqui hoje para responder vocês. Legal? Vou colocar aqui no chat o nosso Miro. Ele está público. E eu vou dar aqui 3 minutinhos para vocês colocarem aqui dúvidas e perguntas que vocês queiram saber sobre o método. Eu estou com vários materiais abertos aqui. Deve ter só uns 30 PDFs abertos e muitos outros materiais, planilhas. Dependendo do que vocês quiserem saber, eu vou dedicar aqui a responder com toda a minha experiência. Legal? Bom, temos 9 pessoas aqui no nosso Miro. 10. Legal. Eu comprei vários post-it, passei na papelaria aqui perto de casa, coloquei vários post-its aqui, azul, verde e verde. A cor tanto faz, tá? Escrevam aí. Eu vou parar de compartilhar e vou dar aqui 3 minutinhos para a gente não perder muito tempo, para vocês colocarem o que vocês querem ver aqui hoje sobre o método Kanban como um método de gestão. Que aí eu trago um material, trago outro, porque eu quero gerar valor para vocês aqui hoje. Algo que vocês queiram, algo que vocês saibam. Legal, já estão nascendo post-its ali. Se forem poucos, a gente nem vai precisar votar. Mas se forem muitos, eu já comprei também aquelas bolinhas vermelhas ali que chama catapora. Não sei se vocês sabem o nome das bolinhas vermelhas, chama catapora. Para a gente votar. Legal, já temos dois post-its. Vou dar aqui até 19h20. Tem uma pergunta ali sobre Kanban com Scrum. Temos só duas por enquanto. Ou vocês estão num nível alto, assim, ou vocês realmente não. Eu preciso de dar um overview antes aqui. Como lidar como o time não quebra tasks. Temos só duas aqui. Bibliografia obrigatória para o método, como gestão. Legal. Dica de livros, exemplos, aplicações. Colocaram aqui também. Colocaram como um comentário, eu vou jogar para dentro do post-it. Boa. Então, ó, já temos um, dois, três. Só mais um minutinho, pessoal. Eu já entro aqui para responder os três. Eu estou achando que eu preciso dar um overview maior aqui sobre o método, que talvez possa emergir mais perguntas. Pessoal, se alguém nunca usou o Miro, esqueci de fazer essa pergunta que eu sempre faço, que não é todo mundo que já usou. Pode colocar sua pergunta aqui no chat também, que eu levo para lá. Tá? Pode colocar sua pergunta, pode abrir o microfone. Aqui foi só um meio mais colaborativo da gente colocar as perguntas, tá bom? Muito bem. Bom,
Como temos pouquíssimas perguntas, vocês nem usaram todos os post-its que eu comprei, vamos entender, então, por que Kanban é um método de gestão. Tá? E eu já respondo os únicos 3 post-its que colocaram ali. Bora lá, então. Pessoal, quem chegou agora, entraram algumas pessoas aqui, eu coloquei um Miro aqui com dúvidas e perguntas sobre qualquer pergunta que você queira sobre o método Kanban como um método de gestão. Fique à vontade para colocar lá que eu vou responder todas aqui. Bom, temos 4. Deixa eu voltar aqui para compartilhar a tela. Temos 4 perguntas. E fiquem à vontade para adicionar mais. Eu vou percorrendo todas, vou trazendo respostas e materiais sobre isso. Então, a primeira pergunta que tem aqui é qual a diferença entre Kanban e Scrum, né? Legal. Qual é a diferença, pessoal? Vamos começar pelo Scrum, que é mais conhecido, né? Scrum é um framework, né, que foi criado ali nos anos 2000. E só pelo fato de ele ser um framework, né, aí vem a diferença. Método Kanban, né, de framework Scrum. O Scrum, o primeiro site do Scrum é bem legal isso, né? Chamava Control Chaos, lá no início, né, da história do Scrum. Por que o Control Chaos? Porque naquela época, né, o que acontecia ali na gestão de projeto mais tradicional, que não estava conseguindo resolver algumas questões da complexidade, principalmente do desenvolvimento de software, tinha todo esse caos. Então, criaram-se o framework Scrum. O framework Scrum, na época, resolveu muitos desses problemas. Então, é um framework, né, que, por ser um framework, ele tem a sua descrição, né? Ele tem papéis, ele dita como você precisa fazer as coisas. Essa é a principal característica do Scrum. Ele dita como você tem que fazer. Quando a gente traz para o método Kanban, né, ele é um método, por ele ser um método, ele não é um framework, né, que um framework te dá aquela espinha dorsal de um mínimo que você precisa fazer para se encaixar no, no, no framework, né? Por exemplo, não existe Scrum sem sprint, né? Acho que isso já é simples para vocês entenderem. Não existe Scrum sem sprint, certo? Legal. Por quê? É um framework que dita um mínimo ali que você precisa fazer. Tem papéis, tem ritos, tem coisas bem claras e definidas que ditam. Legal. Quando a gente vai para metodologia, ainda não cheguei em método. Quando a gente vai para metodologia, quem é de software, igual eu sou, né, de computação, de engenharia de software, lembra das metodologias de engenharia de software ou outras metodologias. Metodologia, na verdade, deveria ser o estudo dos métodos, né? Mas, normalmente, a metodologia descreve ainda mais, é mais prescritiva ainda do que um framework. Agora, o método Kanban, né, é um método de gestão que você pode utilizá-lo para evoluir qualquer prática que você faça. Ah, tem um mínimo. Eu tenho que usar quadro para usar o método Kanban? Quem falou? Não tem. Então, entendam isso. É um método de gestão. Eu já vou trazer uma imagem que reflete isso.
Ele é um método de gestão que você pega tudo que ele te oferece, as práticas, os valores, os princípios, as questões mais robustas, como métricas, KNM, e você aplica naquilo que você quiser, para buscar o quê? Uma evolução. Então, é um método de gestão, aí complementando a minha frase, estou co-construindo com vocês. É um método de gestão para você buscar evoluir, para você buscar melhorar constantemente. Qualquer prática. Ah, eu sou do marketing. A gente trabalha aqui, tem o nosso jeito de trabalhar. Ótimo. Com o método Kanban, você vai entender como está e vai buscar evoluir. Seja com uma parte do método, com outra, e assim sucessivamente. Ah, eu trabalho com recrutamento e seleção. Mesma coisa. Ah, eu trabalho com tecnologia, nem se fala, né? Ah, eu trabalho com auditoria, com processos contábeis. O método Kanban, pessoal, ele é um método de gestão, complementando a nossa frase, ó. O método Kanban é um método de gestão que você pode aplicar em qualquer área do conhecimento para buscar melhoria. Quando eu digo área do conhecimento, eu estou falando do trabalhador do conhecimento. Então, qualquer área que nós, trabalhadores do conhecimento, e todos vocês que colocaram no chat ali a sua profissão, somos trabalhadores do conhecimento. Todos. Não vi nenhuma exceção ali. A gente pode aplicar o método no estado atual que estamos para melhorar. É isso que vocês precisam saber, da principal diferença. De um framework que dita e na segunda-feira seguinte mudou tudo. Eu já participei, né, de várias implementações Scrum, que as pessoas na sexta-feira tinham um cargo e na segunda-feira viraram POs, PMs, Scrum Masters e tal. Aqui não tem isso. Aqui é a busca pela melhoria, independente do seu papel, independente do seu cargo. Hoje eu tenho exemplos no meu cotidiano de trabalhadores individuais, para quem é de tecnologia, para desenvolvedores, por exemplo, aplicam o método Kanban no seu time. Não precisa ser um líder, mas sim, pode ser um líder e deveria ser também. Então, hoje, pessoal, o método Kanban tem sido uma disciplina indispensável para líderes. E líderes que utilizam o arroz com feijão do método, o básico, o básico bem feito, tem mudado o jogo. Eu vejo isso no meu dia a dia, converso com pessoas do Brasil inteiro e às vezes até fora, então eu sei disso. O básico, que a gente às vezes quer fazer muita festa, né? Que é aquelas coisas mirabolantes, aqueles desenhos de processos complexos, né? Isso é comerciável, né? Isso vende. Nossa, eu vou fazer uma transformação, uma revolução. Não tem visto nada disso funcionar. A melhoria contínua do arroz com feijão, do básico funcionando, é o que eu tenho visto mudar o jogo. Tá? Legal. E receitas de bolo também não tem mudado o jogo. Faz isso, segue tal coisa lá e tal, que não vai dar certo. Sabe por quê? Porque cada um de nós, dentro dos nossos contextos, vive o ineditismo. O que a Tiziana, é Tiziana mesmo, né? Posso chamar assim? O que a Tiziana vive no dia a dia dela, no time dela, na empresa dela, com a equipe dela, é só ela que vive aquilo, com aquele grupo de pessoas. Então não adianta ela copiar a receita do André. Ela pode se inspirar. Nossa, pô, se inspirar é diferente de copiar. Então, as receitas de sucesso para a gente evoluir times, só o André vai saber do que ele vive e da melhor melhoria que ele pode aplicar na próxima segunda. Quem sou eu para falar? Então, o método Kanban vai te ajudar com isso também. Falei um pouquinho aqui das principais diferenças. Gente, não me deixa falando sozinho, tá? Senão eu falo muito.
Falem comigo também, mandem mensagens aí. Legal. Eu coloquei esses post-its próximos aqui porque eles têm relação, né? Como usar o método Kanban na metodologia Scrum. Pergunta que aparece em todo treinamento de KSD nosso. A gente fica ali pelo menos 1 hora discutindo isso, porque é muito importante, tá? É muito importante porque o mundo está nesse momento. O mundo, né? A gente foi muito para o Scrum, aí o Scrum virou uma mistura de projeto com Scrum, né? A gente passou a pegar projetos grandes e dividir em 15 dias e chamar aquilo de sprint. Começou a acontecer várias coisas no mercado. O mundo mudou. O mundo está mais complexo, né? Tudo aquilo que a gente já sabe, mais difícil, remoto e tal. E pelo menos na minha experiência, tá? Essa é opinião apenas minha, né? É, o Scrum ajuda, é legal, não, mas não tem resolvido tudo, né? E com isso, o mundo começou a trazer um outro método de gestão, experimentar e evoluir, que é o Kanban. E como usar? A resposta eu acabei de falar. Começar como você está hoje. Você usa Scrum, continua usando. Não faz revolução. Ah, fiz o treinamento do Russo lá, o KSD, o KSI, na Tempo, agora eu sou um KMP. Na segunda-feira a gente vai mudar para Kanban. Não existe isso. Se alguém quer fazer tombamento Kanban, é alguém que não conhece a essência do método, da melhoria contínua, da evolução. Porque, na verdade, tudo é um processo de evolução e depende da maturidade. Esses temas a gente aborda nos treinamentos. Porque se você está com Kanban, com Scrum, primeiro, né, você tem que ter um motivo para querer ir para Kanban, né? Porque está na moda. Né? Problemas existem que você quer resolver. Quer ir para Kanban porque está na moda, porque os treinamentos? Não. Alguma coisa tem nessa pergunta aqui. Então, quais são as insatisfações? Quais os problemas existem nesse cenário seu que você quer misturar Kanban com Scrum? E aí, a partir dessas insatisfações, você vai buscar no método Kanban qual é a pílula para aquela insatisfação, qual que é o remédio para aquela dor. Aí você vai evoluir. Eu posso trazer alguns exemplos. Exemplo um que eu mais vejo. Estimativa, previsibilidade. O André até riu ali, deve viver isso. Esse é o exemplo mais comum que às vezes está por trás dessa pergunta. Faço as minhas plannings, tenho dividido ali as minhas sprints, faço refinamento e tal, tal. Faço story points, criei fórmulas mirabolantes aqui de fazer cálculo para adivinhar quanto tempo demora uma história, quanto tempo demora um trabalho para ser concluído, né? Esse, normalmente, é uma das grandes coisas que eu vejo que não está resolvendo. Ah, eu trabalho numa sprint, mas aquilo que eu planejei na planning daqueles 15 dias, eu só entreguei a metade. Aí do lado de fora, eu tenho um cliente, um stakeholder insatisfeito. Do lado de dentro, eu tenho um time sobrecarregado, eu tenho um time que não está com aquela sensação de entrega, né? É tão bom entregar, é tão bom ter resultado. Nossa, como que eu planejei algo e não consegui? Já era tudo isso. Aí a gente fala assim, nossa, eu estou errando nas estimativas, eu estou errando no planejamento. Normalmente isso é um ponto. A planning não está funcionando. Ótimo, Kanban vai resolver isso. Já peguei dezenas de times, eu e o Paulo aqui, onde era esse cenário, e através de evolução contínua, não de transformação de um dia para a noite, a gente foi evoluindo para ter o quê? Previsibilidade ao invés de estimativa. Esse é um ponto que o Kanban traz, mais orientado a métricas, né? Ou seja, ao invés de estimar, pessoal, estimativa é uma tentativa nossa de tentar prever o futuro. Isso é estimativa.
tentar adivinhar o que vai acontecer e tal, né? Eu costumo brincar que antes de conhecer o método Kanban, eu perdi todo o meu cabelo tentando fazer cronogramas, que eu era gerente de projeto, tentando adivinhar o futuro, tentando prever os mínimos detalhes. Dia um vai acontecer isso e a data tal. Nossa, como que eu perdi tempo na minha vida com isso? Então, com estimativas, com fórmulas, gente, qualquer fórmula que vocês falarem, eu já talvez já tenha tentado. Ponto de função, story points, cruzar isso com hora, cruzar com histórico do tipo, nunca deu certo. Então, a fórmula para isso é a gente ter previsibilidade, que é diferente de estimativa, e isso o método Kanban vai te ajudar. Ainda no assunto planning, que não dá certo, no método Kanban a gente evolui as plannings para reabastecimentos, que às vezes duram 15 minutos, que às vezes duram meia hora. E às vezes é assíncrono, nem precisa parar todo mundo para fazer uma planning. Depende. Então, esse é um ponto que normalmente está aqui por trás. E outros, né? E outros vários. Então, métrica está aqui por trás, previsibilidade pode estar aqui. É, os próprios ritos não estão funcionando. Quer ver uma coisa que tem muito por trás aqui? Sobrecarga de trabalho. Sobrecarga, normalmente, é uma das primeiras coisas que o método Kanban alivia. É uma das primeiras coisas que alivia é a sobrecarga de trabalho. A gente tem várias técnicas para isso, como limite de WIP, uma boa gestão de upstream, as próprias métricas, né? Então, assim, o como usar o Kanban no Scrum, muitas vezes, pessoal, você não precisa nem falar que está usando o Kanban. Eu adoro essa estratégia. Adoro. O time continua chamando de planning, mas aquilo ali nem é uma planning mais. O time continua chamando do que quiser chamar, mas por trás você está usando o método, sem falar que está usando. Ó, isso é tão poderoso, sabe? Aquela coisa silenciosa, melhoria contínua e tal. Daqui a pouco as coisas, aquelas insatisfações estão resolvidas, tá? Então, o como usar não tem uma fórmula mágica. Durante o KSD e o KSI, a gente explora muito isso, porque a gente traz técnicas de gestão de mudança. Legal, eu tenho esse cenário Scrum aqui. Que técnica eu vou usar para evoluir? Digamos aqui, André e Tiziane, que estão com a câmera ligada, que vocês queiram trabalhar com mais métricas, com mais previsibilidade. Aí vocês vão ter alguém lá no time, vem que isso não, vem que esse trem para o nosso lado não, e tal. E aí, como é que você vai lidar com a resistência das pessoas ao você querer fazer mudanças? O método Kanban te ajuda. O método Kanban vai te ajudar a lidar com resistências. Então, é um método de gestão que vai te ajudar com tudo isso. De forma evolucionária. Isso aqui é clássico, tá? O mundo está vivendo isso daqui. Scrum e outras coisas não estão resolvendo, mas igual resolvi. A gente precisa buscar novas formas. Isso daqui eu vou mandar, bibliografia, legal, boa. Vou fazer isso aqui de uma vez, que a minha estante está aqui atrás, já vou responder. Pessoal, isso aqui são apenas 4 livros. Tem muito mais do que isso, que o método Kanban é inspirado, né? Esse é o famoso livro da capa azul. É um livro que tem mais de 20 anos. E é uma das maiores aulas de Kanban que você pode encontrar. Lembra do arroz com feijão bem feito que eu estou falando com vocês? É isso aqui. Há 20 anos atrás, David Anderson fez isso, por exemplo, em um caso muito conhecido que a gente aprofunda nesse case
Só o artigo tem 33 páginas. A gente aprofunda ele no KSD. Ele fez há 20 anos atrás na Microsoft. O arroz com feijão que funciona. E mudou o jogo de uma forma absurda. Então, aqui conta muito mais do que isso. Aqui tem várias técnicas que eu não vejo as pessoas usar no dia a dia. Tem 20 anos isso aqui. Recentemente, esse livro foi reescrito numa versão nova, né? Então, descobrindo o método Kanban, a nova versão, tá? A versão para quem está começando no método, também do David Ennis, é uma releitura desse antigão. Aqui é básico, é livro para começar. Agora, acabei de falar com vocês de resistências humanas, né? Por isso que é um método de gestão. Esse é um dos livros que a gente se inspira na gestão do método Kanban. A gente estuda isso no KSI, né? O segundo treinamento aqui da trilha. Rápido e devagar, System 1 e System 2, como é que o ser humano reage às mudanças. Ele vai te ajudar a lidar com resistências emocionais, com resistências lógicas e muitas outras coisas. Isso aqui não é um livro de Kanban. Isso aqui é um livro de economia, na verdade, né? Que depois que é usado hoje pela psicologia, é usado por diversas áreas do conhecimento, porque Daniel Kahneman simplificou o ser humano, né, em System 1, System 2, e por isso que é um ganhador de prêmio Nobel aqui. Antifrágil é um outro livro, aqui Nicholas Nassim Taleb, não sei se vocês conhecem o Taleb. O David Anderson, né, também se inspira aqui no Taleb para muita coisa. Que é o criador do método Kanban. Outras referências. A Meta, conhece o livro A Meta, já ouviram falar? É uma outra referência, a gente estuda também no KSI, né? Então, que fala muito de teoria das restrições. Muito bem. E, pessoal, lá no KSD e no KSI, a gente passa pelo menos 20 livros aqui, e a gente sorteia livros também durante o treinamento. Ah, legal. Esse aqui eu não vou responder, pessoal, não tem a ver exatamente com gestão, tá? Tem a ver com algo muito específico, muito detalhado, de gestão de upstream, de quebra. Esse daqui, esse tipo de pergunta eu trato dentro do KSD e do KSI ali, e aí a gente leva um pouco mais a fundo. Isso daqui que é muito operacional, né? Ali do dia a dia. Inclusive, esse aqui é um dos exercícios que a gente pode fazer, argumentando que é devido à complexidade e prazo. Isso aqui te ajuda a resolver, tá? Porque argumentos das pessoas normalmente são emocionais ou lógicos. Você vai aprender a fazer essa leitura e tratar da forma certa. Muitas vezes não adianta você trazer um monte de dados e números que a pessoa vai continuar sendo resistente. Então, tem que aprender a lidar com emoções. Isso aqui a gente conversa bastante no KSI. Legal. Finalmente, a pergunta de métricas, sempre vem métricas, né? Principais métricas no método Kanban. Vou trazer aqui, então, para vocês uma planilha com as principais métricas, que eu já estou com ela aberta aqui, que sempre vem pergunta de métricas. A segunda aqui também é sobre métricas, a próxima, né? Complementar método Kanban sem causar muita resistência. Essa aqui é uma pergunta de 1 milhão, né? Mas tem jeito. Muitas formas de fazer. Respondendo a primeira. Lembra do arroz com feijão que muda o jogo? Você não precisa ter 20 métricas para mudar o jogo. Você precisa ter duas, três, quatro. Normalmente no início, duas, três, quatro são suficientes. Quais são? A primeira delas. Estão vendo a planilha aí? Tá? É uma planilha que eu exercito muito no KSD e no KSI aqui, eu e Paulo, nós que criamos. Pessoal, porque é arroz e feijão que muda o jogo. Isso que está na planilha, eu fazia no presencial, no quadro e na parede. Não precisava nem de Excel.
Não precisava nem de sistemas gigantescos e incríveis que tem hoje de métricas e dados. Eu fazia na parede e, e mudava o jogo. Tá? Então, a primeira delas, não vou entrar em detalhes, tá? Do que é um sistema Kanban, isso vocês aprendem no KSD. Sistema é diferente de quadro. Mas uma primeira dela é a métrica do seu sistema de trabalho, que a gente chama de System Lead Time, ou tempo de entrega do sistema. É o tempo desde o momento que você se compromete a iniciar algo, essa é a teoria. Desde o momento, como uma planning do Scrum, tá? Até o momento que você conclui, não necessariamente entregou para o cliente. Essa é a definição. De novo, System Lead Time é uma métrica muito poderosa de eficiência que diz o tempo que você se comprometeu a começar, como uma planning na segunda-feira de manhã, até o momento que você realmente concluiu. Não é o momento que você entregou para o cliente, é o que concluiu. Isso olhando para dentro do seu time, mede o tempo que vocês concluem as coisas. Olha que óbvio, mas é poderoso. Para quê? Para você buscar melhorar. Agora, como usar essa métrica? Ih, tem muitas formas. No presencial, no quadro físico com post-it, a gente fazia isso anotando. Colocava no post-it, cadê a câmera? Colocava, comecei data tal, terminei dia tal. Pronto, eu já sei daquele card, aí eu já sei de todos os itens históricos meus e tal. Legal. Segunda métrica que tem a ver com o tempo também, que é o Custom Elite Time. Então, a primeira é que é essa, do momento que eu comecei até o momento que eu terminei. A segunda é do momento que o cliente me pediu até o momento que ele recebeu. As duas medem tempo, mas são tempos diferentes. Desde o momento que foi solicitado até o momento que foi recebido. Exemplo, aplicativo de pedir rango aqui, de pedir comida. Eu peço uma pizza aqui, acabei de pedir, pá. Quando eu clico na solicitação, eu, como cliente, que estou solicitando, começo a contar o relógio. Na hora que a pizza chega aqui em casa, espero que seja bem quentinha, é o tempo fim. É o tempo que eu recebi a pizza. Aí você leva isso para o contexto de vocês. Isso é o tempo do Customer Lead Time. Ainda na analogia da pizzaria, do momento que eles começaram a fazer até o momento que eles terminaram, lá dentro da pizzaria, é o System Lead Time, que mede o tempo do sistema de trabalho deles. Para que isso serve para mim, eu que sou cliente? Nada. Para que serve para eles? Para melhorar. Em 80% dos casos, quanto tempo a gente leva? O que a gente pode fazer para ser mais eficiente? Essa é a pergunta lá que dentro da Pixar vão fazer. Melhorar nossos processos. Isso é assunto do KSI. Teoria das restrições. Como que a gente eleva as nossas restrições para ser mais eficiente? Onde última opção deveria ser investimento financeiro. Contratar mais pessoas, colocar mais forno na minha pizzaria, isso deveria ser o último investimento. Aí você leva isso para o caso de vocês. Normalmente, o último investimento deve ser mais contratação. Primeiro, você tem que otimizar. Você tem que melhorar o seu sistema de trabalho. Para isso serve o System Lead Time. Mede isso para você. Customer Lead Time é a métrica na perspectiva do cliente, de quem está solicitando. São duas métricas extremamente importantes. Terceira métrica importante, vazão. É a quantidade de coisas que eu entrego por período de tempo.
Aí essas coisas dependem do que vocês entregam aí no dia a dia de vocês. Campanhas de marketing, quem é do time de recrutamento e seleção entrega contratações, né? Quem é de alguma parte do jurídico aí, alguma análise que faz, não sei. É vocês que vão saber o que vocês entregam. Que eu estou evitando trazer exemplos de tecnologia aqui, né? Então, quantas coisas vocês entregam por semana, por quinzena, por mês? E essas coisas têm tipos, né? Para quem é de tecnologia, a gente entrega tipos de coisas diferentes. Quantos bugs eu resolvo por mês? Quantas histórias? Esse trem aí que a gente está acostumado. Então, terceira métrica, vazão, ou throughput, né? Quanto tempo? E são métricas, isso não são gráficos. Não confundam métricas com gráficos. Isso são métricas, são formas de medir. Agora, como que a gente representa isso para você ter mais decisões de gestão? Como que a gente representa? De diversas formas. Trouxe três métricas, vou trazer só mais uma quarta e mais uma quinta para ajudar. Tem mais. A próxima é o WIP, métrica de WIP, que é quanto que eu estou trabalhando por vez, a quantidade de coisas que eu estou trabalhando ao mesmo tempo. Opa, agora eu trouxe uma métrica que se você começar a correlacionar com essas outras que eu trouxe, você vai ter insights. Você vai chegar a conclusões assim, ó, olhando para o meu mês de abril, eu tava trabalhando com, na média, de 30 coisas ao mesmo tempo por vez. A minha vazão foi X. Pô, mas lá em fevereiro, parecia que eu estava entregando menos, porque eu estava trabalhando com 10 coisas ao mesmo tempo, mas eu entreguei mais. Isso é uma equação matemática que a gente estuda no KSD. Chama Lei de Little, né? Então, você começa a ter esses insights de gestão ao relacionar métricas simples. Então, eu trouxe para vocês a quarta métrica, que é o IP, né? E, por fim, a última, eficiência de fluxo. Essa métrica diz o quão eficiente é o seu fluxo de trabalho, do início ao fim. Simples assim. Também é uma métrica que a gente aprofunda no KSD, tá? Mas é basicamente, olha como é que ela é simples de entender, a eficiência de fluxo. Quando você vai fazer algo urgente e você começa a fazer e aquilo não para, você trabalha naquilo o tempo todo até entregar, sem interrupções, sem paradas, você teve 100% de eficiência. Porque não teve bloqueios, não teve parada, não teve filas, ninguém te interrompeu. Você teve 100% de eficiência. Você deu o seu melhor para fazer do início ao fim. Agora, se você entregou uma demanda em 100 dias, lembra aqui do lead time que a gente acabou de falar? Você começou no dia 1, você entregou no dia 100, só que quando você vai olhar, você trabalhou nessa demanda 50 dias ao invés de 100, mas por que você entregou de 100? Se você trabalhou nela 50 dias, você teve 50% de eficiência, a metade, porque essa demanda ficou parada em algum momento. Então, isso também te traz vários insights, é o que a gente chama de eficiência de fluxo. Então, esses 5 que te ajuda a fazer uma gestão. Lembra que é um método de gestão? Lembra de te ajuda a fazer uma gestão melhor do seu trabalho. E a última aqui, né, como implementar métricas do Kanban sem causar muita resistência. Esse é um assunto longo, mas que a gente aborda no KSD e no KSI. Por quê? Se a gente não te ensinar a fazer isso, né, a implementar aquilo que você aprende no conceito, né, o treinamento não serve para nada. Então, a gente também debate muito isso. Já adianto que não é simples, não tem fórmula mágica, né? Que a gente está lidando com o quê? Com seres humanos. Então,
mas a gente discute muito isso. Para fechar, não tem mais perguntas aqui. Espero que eu tenha conseguido responder minimamente tudo que vocês colocaram. Muito obrigado pelas perguntas que trouxeram. Ó, o Fabiano está aqui agora que eu vi, Fabiano. Legal, obrigado. Eu vou dar um pequeno overview aqui do método nesses minutos finais. Eu estou com muito material aberto aqui, eu achei que viriam mais perguntas. Ó, pequeno overview do método está aqui. É um método de gestão que tem dois princípios. O que é princípio, galera? Princípio é aquilo pelo qual ele existe. O método existe por causa desses dois princípios. O primeiro é o princípio da gestão de mudanças. Aí eu pergunto para vocês, o que é mudança? Isso aqui, pessoal, é um ponto que a agilidade esqueceu de olhar. Eu sou agilista, com muito orgulho, adoro, sou apaixonado por agilidade, mas que lá na gestão de projetos tradicional a gente fazia, a gente parou de fazer. Preocupar com a gestão de mudança. Preocupar com comunicação, várias coisas que a gente fazia no passado, a gente parou de fazer com agilidade, que são importantes. Então, o método Kanban, pessoal, é um método de gestão de mudanças. Ele vai te ensinar a fazer uma boa gestão de mudança. E qual que é a diferença da gestão de mudança do Kanban para outras? O método Kanban considera o ser humano. Gestão de mudança humanizada. Considera o fator ser humano, porque não adianta nada vocês fazerem o treinamento, igual estava na pergunta ali, do post-it, se a pessoa lá do outro lado não quiser fazer, né? Então, a gente tem técnicas de lidar com gestão de mudança humana que obedece esses três princípios que estão à esquerda aqui. Gente, parece só frases soltas. No treinamento eu trago diversos exemplos que eu uso isso aqui no meu dia a dia. Para quê? Para fazer gestão. Hoje, eu sou um gerente de tecnologia que usa esses três princípios aqui da gestão de mudança o tempo inteiro. Como? Infelizmente, não dá tempo da gente aprofundar aqui. Mas dentro desses três princípios, tem hacks, tem atalhos, tem formas para você lidar com o ser humano. Mas a gente quer mudar por quê? Aí vem o segundo princípio, eu vou parar por aqui. A gente quer fazer uma boa gestão de mudanças que envolve seres humanos, porque se for uma gestão de mudança na indústria, a gente vai usar outra coisa, né? A gente vai usar a gestão de mudança de uma máquina, né? De uma parede, de uma obra civil, de uma ponte. É de outro jeito. Que a gente está lidando com coisas físicas. Aqui a gestão de mudança é do ser humano, que tem sentimento, né? Que cada hora está de um jeito, que reage e reage conforme ele é atacado. Isso são assuntos lá que a gente aborda em KSI. Compreender os princípios. Por que a gente faz gestão de mudança? Gente, por causa do outro princípio aqui, da entrega de serviços. Kanban simplifica tudo e chama as nossas entregas de serviços, tá? Tudo que a gente entrega. É porque a gente quer melhorar a qualidade da nossa entrega, a gente quer melhorar a nossa entrega de serviços, seja qualidade, seja tempo. A gente quer melhorar as insatisfações do nosso cliente. Então, por isso, a gente tem esses dois princípios aqui do método. Então, eu acho que, e para atingir esses princípios, a gente usa essas 6 práticas aqui embaixo, que também não dá para a gente entrar em detalhe, tá? Eu espero que a partir de hoje vocês entendam que o método Kanban, ele não é um quadro na parede, ele é um método de gestão que sim utiliza também o quadro para auxiliar nessa gestão. Mas ele é muito além disso, né, com alguns exemplos aqui. Obrigado por estarem aqui, obrigado pelas perguntas. Espero ver vocês aí na jornada Kanban pelo mundo e que o método Kanban possa fazer por vocês o que fez por mim, o que fez pelo Paulo, que mudou a nossa carreira, mudou a nossa jornada. Espero de verdade que seja um caminho sem volta para vocês, como foi para mim. E mudou, inclusive, minha vida pessoal. Eu uso coisas na vida pessoal, gerenciamento do Kanban. Parei por aqui, que senão eu adoro falar de Kanban, vou ficar aqui até meia-noite.
Thiago, parabéns, cara, aí pelo momento de troca de conhecimento, de compartilhar esse conhecimento. A gente tem um público muito legal aqui na sala, a gente tem pessoas que estão a primeira vez com a gente, alunos aqui, pessoas que acompanham a gente já de longa data, mentorados aqui também. Então, a gente tem um público muito legal aqui, diverso dentro da sala. Esse conhecimento que busca a raiz do que a gente ensina, eu sempre digo que é o mais valioso, porque é o porquê a gente faz um método, um framework, uma técnica que a gente está utilizando no nosso dia a dia. Porque de nada adianta você aprender algo aqui, uma ferramenta, e você aplicar ela no lugar errado. Você acabou de dar um exemplo disso, né? Indústria versus a atuação com conhecimento. Então, quero que vocês peguem essas mensagens que o Thiago compartilhou hoje, pelo menos, de novo, um insight que vocês tiveram, busquem colocar em prática amanhã, para não ficar algo só na cabeça de vocês e sim ficar algo vivo, em uma ação, tangibilizado aqui. Que esse conhecimento ele possa também ser passado para frente, que vocês possam também levar para outras pessoas que possam ser influenciadas positivamente por esses benefícios que a gente falou hoje do método Kanban. E aí, finalizando, quero dar parabéns para vocês e falar para vocês sempre contarem com a gente aqui, dá tempo. Eu, a Aline, a Milena, a Larissa, o Thiago, o Paulo, todos os nossos professores que atuam aqui, estamos aqui realmente para fazer uma transformação, para levar esse conhecimento adiante, que é o que muda aí muito a nossa vida. Não mudou só a vida do Thiago, do Paulo, mas muda a vida de todos nós aqui quando a gente conhece algo novo. Então, pessoal, uma excelente noite para vocês.